Expedição de precatório ou ofício. Artigo 228. Se o capturando estiver em lugar estranho à jurisdição do juiz que ordenar a prisão, mas em território nacional, a captura será pedida por precatória, da qual constará o mesmo que se contém nos mandatos de prisão. No recurso do inquérito policial militar, a providência será solicitada pelo seu encarregado, com os mesmos requisitos, mas por meio de ofício ao comandante da região militar, distrito naval ou zona aérea, respectivamente. Via telegráfica ou radiográfica. Parágrafo único. Havendo urgência, a captura poderá ser requisitada por via telegráfica ou radiográfica, autenticada a firma da autoridade requisitante, o que se mencionará no despacho. Captura no estrangeiro. Artigo 229. Se o capturando estiver no estrangeiro, a autoridade judiciária se dirigirá ao ministro da Justiça, para que, por via diplomática, sejam tomadas as providências que no caso couberem. Artigo 230. A captura se fará, caso de flagrante, alínea A, em caso de flagrante, pela simples voz de prisão. Caso demandado, alínea B, em caso demandado, pela entrega ao capturando de uma das vias e consequente voz de prisão dada pelo executor, que se identificará. Recaptura. Parágrafo único. A recaptura do indiciado ou acusado evadido independe de prévia ordem da autoridade e poderá ser feita por qualquer pessoa. Captura em domicílio. Artigo 231. Se o executor verificar que o capturando se encontra em alguma casa, ordenará ao dono dela que o entregue, exibindo-lhe o mandado de prisão. Caso de busca. Parágrafo único. Se o executor não tiver certeza da presença do capturando na casa, poderá proceder à busca, para a qual, entretanto, será necessária a expedição do respectivo mandado, a menos que o executor seja a própria autoridade competente para expedi-lo. Recusa da entrega do capturando. Artigo 232. Se não for atendido, o executor convocará duas testemunhas e procederá da seguinte forma: alínea A. Sendo dia, entrará à força na casa, arrombando-lhe a porta, se necessário. Linha B, sendo noite, fará guardar todas as saídas, tornando a casa incomunicável, e logo que amanhã arrombar-lhe-á a porta, efetuará a prisão. Parágrafo único. O morador que se recusar à entrega do capturando será levado à presença da autoridade, para que contra ele se proceda, como de direito, se sua ação configurar infração penal. Flagrante no interior de casa. Artigo 233. No caso de prisão em flagrante, que se deva efetuar no interior de casa, observar-se-á o disposto no artigo anterior, no que for aplicável. Emprego de força. Artigo 234. O emprego de força só é permitido quando indispensável no caso de desobediência, resistência ou tentativa de fuga. Se houver resistência da parte de terceiros, poderão ser usados os meios necessários para vencê-la ou para a defesa do executor e auxiliares seus, inclusive a prisão do ofensor. De tudo se lavrará auto subscrito pelo executor e por duas testemunhas. Emprego de algemas. Parágrafo 1º. O emprego de algemas deve ser evitado desde que não haja perigo de fuga ou de agressão de parte do preso, e de modo algum será permitido nos presos a que se refere o artigo 242. Uso de armas. Parágrafo 2º. O recurso ao uso de armas só se justifica quando absolutamente necessário, para vencer a resistência ou proteger
a incolumidade do executor da prisão ou a do auxiliar seu. Captura fora da jurisdição. Artigo 235. Se o indiciado ou acusado, sendo perseguido, passar a território de outra jurisdição, observar-se-á, no que for aplicável, o disposto nos artigos 186, 187 e 188. Cumprimento de precatória. Artigo 236. Ao receber precatória para a captura de alguém, cabe ao auditor de precado, a linha A, verificar a autenticidade e a legalidade do documento. A linha B, se o reputar perfeito, apor-lhe ou cumpra-se, expedir-lhe mandado de prisão. A linha C, cumprida a ordem, remeter a precatória e providenciar a entrega do preso ao juiz deprecante. Remessa dos autos a outro juiz. Parágrafo único. Se o juiz deprecado verificar que o capturando se encontra em território sujeito à jurisdição de outro juiz militar, remeter-lhe-á os autos da precatória. Se não tiver notícia do paradeiro do capturando, devolverá os autos ao juiz deprecante. Entrega de preso. Formalidades. Artigo 237. Ninguém será recolhido à prisão sem que o responsável pela custódia seja entregue cópia do respectivo mandado, assinada pelo executor, ou apresentada guia expedida pela autoridade competente, devendo ser passado o recibo da entrega do preso, com declaração do dia, hora, lugar da prisão. Recibo. Parágrafo único. O recibo será passado no próprio exemplar do mandado, se este for o documento exibido. Transferência de prisão. Artigo 238. Nenhum preso será transferido de prisão sem que o responsável pela transferência faça devida comunicação à autoridade judiciária que ordenou a prisão, nos termos do artigo 18. Recolhimento à nova prisão. Parágrafo único. O preso transferido deverá ser recolhido à nova prisão com as mesmas formalidades previstas no artigo 237 e seu parágrafo único. Separação de prisão. Artigo 239. As pessoas sujeitas à prisão provisória deverão ficar separadas das que estiverem definitivamente condenadas. Local da prisão. Artigo 240. A prisão deve ser em local limpo e arejado, onde o detento possa repousar durante a noite, sendo proibido o seu recolhimento à masmorra, solitária ou cela, onde não penetre a luz do dia. Respeito à integridade do preso e assistência. Artigo 241. Impõe-se à autoridade responsável pela custódia o respeito à integridade física e moral do detento, que terá direito à presença de pessoa da sua família e à assistência religiosa, pelo menos uma vez por semana, em dia previamente marcado, salvo durante o período de incomunicabilidade, bem como a assistência de advogado, que indicar nos termos do artigo 71, ou se estiver impedido de fazê-lo, a do que for indicado por seu cônjuge, ascendente ou descendente. Parágrafo único. Se o detento necessitar de assistência para o tratamento de saúde, ser-lhe-á prestada por médico militar. Prisão especial. Artigo 242. Serão recolhidos a quartel ou à prisão especial à disposição da autoridade competente, quando sujeitos à prisão, antes de condenação irrecorrível. A linha A, os ministros de Estado. A linha B, os governadores ou interventores de estados ou territórios, o prefeito do Distrito Federal, seus respectivos secretários e chefes de polícia. A linha C, os membros do Congresso Nacional, dos Conselhos da União e das Assembleias Legislativas dos Estados. A linha D, os cidadãos inscritos no livro de mérito das ordens militares ou civis reconhecidas em lei. A linha E, os magistrados. A linha F, os oficiais das Forças Armadas,
das polícias e dos corpos de bombeiros militares, inclusive os da reserva, remunerado ou não, e os reformados. A linha G, os oficiais da Marinha Mercante Nacional. A linha H, os diplomados por faculdade ou Instituto Superior de Ensino Nacional. A linha I, os ministros do Tribunal de Contas. A linha J, os ministros de confissão religiosa. Prisão de praças. Parágrafo único. A prisão de praças especiais e a de graduados atenderá aos respectivos graus de hierarquia.